alunos da Unidade Escolar João José Batista. Eu sou a professora Sueli e nós vamos trabalhar nessa aula o gênero de texto reportagem. Para ilustrar o primeiro slide, eu trouxe aqui, né, a imagem de algumas mãos, alguns veículos que você pode trabalhar, que você usa para trabalhar a reportagem, né, o microfone, gravador, câmera, aqui a TV. Então, nós vamos trabalhar esse mês. Para esse mês, o gênero de textual é reportagem. Vamos lá. É um gênero textual expositivo, no qual se desenvolve extensamente um tema de interesse geral. Ela pode ser sobre pessoas, lugares ou um sucesso concreto. Então, você quando quer expor algo sobre alguma pessoa, um lugar ou um sucesso que você conseguiu, você pode trabalhar a reportagem, que ele é um gênero textual expositivo. Você vai expor sobre o assunto que você deseja. Nós temos alguns tipos de reportagem, então vamos conhecê-los. A reportagem pode ser expositiva, interpretativa ou opinativa. Na expositiva, os fatos são apresentados simples e objetivamente. Então, você vai expor os fatos, você tem que ser simples e objetivo. Você não vai com rodeios, com meios para dizer, você tem que ser... você não vai expor, então você tem que ser da maneira melhor possível. Então, tem que ser simples e com objetividade. Na interpretativa, são estabelecidas conexões entre os acontecimentos e apresentados comentários sobre eles. Então, você expõe um acontecimento e você faz o quê? Um comentário sobre esse acontecimento. Você vai interpretar algo sobre esse acontecimento. Na opinativa, os fatos são apresentados, evidenciando a opinião do repórter. É diferente de você fazer um comentário, você vai opinar, dizer o que você acha daquele fato apresentado. Então, é opinativo, é quando o repórter dá sua opinião sobre um fato apresentado. Aí nós temos a estrutura da reportagem. Toda reportagem tem que ter uma estrutura. Então, a manchete, claro, compõe-se de frases curtas e objetivas, apresenta-se em letras de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor para o que se quer comunicar. O título auxiliar complementa o título principal, isto é, a manchete, com o objetivo de aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da notícia ou reportagem. Então, através desse título auxiliar, o interesse do leitor vai aumentar. O lead, como quiser, constitui o primeiro parágrafo que apresenta de forma resumida aspectos relevantes da informação, sobre a qual a reportagem ou notícia versa, respondendo às questões como o que, quem, quando, como, onde e porquê. Aí, por fim, vem o corpo da reportagem. Consiste no texto desenvolvido com a apresentação mais pormenorizada dos pontos relevantes ao assunto tratado. Então, pormenorizada quer dizer por miúdo, quer dizer tudo o que você quer falar, você vai trabalhar no corpo da reportagem. Nós temos aqui um exemplo da estrutura de uma reportagem na imagem abaixo, a manchete. França reconhece pela primeira vez o uso de tortura na Guerra da Argélia. Aqui nós temos o lead, que é Emmanuel Macron determina ainda a abertura dos arquivos sobre desaparecidos no conflito. E o corpo da reportagem, né, que é aqui onde o governo da França reconheceu pela primeira vez, nesta quinta-feira, que agentes das Forças Armadas do país torturaram militantes do movimento independentista durante a Guerra da Argélia. Em comunicado, a presidência escreve que a morte do matemático por seção Marvi Aldin foi formada possível por um sistema legalmente constituído de detenções,
que contribuiu para desaparecimentos e permitiu a tortura para fins políticos. Então, aqui nós temos o título, o lead, ou nós temos aqui a manchete. Faltou, aqui só não apresenta o subtítulo. Aqui tem o lead e o corpo da reportagem. Aí nós temos as características da reportagem. A linguagem, né? A linguagem apresentada deve ser clara, culta, objetiva e direta, né? Você não pode usar pormenores, você tem que ser claro, de maneira culta e ter um objetivo e ser direto, sem rodeios. O texto predominantemente informativo. O objetivo principal da reportagem é de informar. No entanto, no decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha seus juízos de valor, sem alterar o conteúdo das informações trazidas na matéria. Então, você não pode alterar o conteúdo. Você pode o quê? Dar seu juízo de valor, sua opinião. Material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos. O objetivo do gênero jornalístico notícia. A reportagem borda os efeitos e desdobramentos de fatos. E, por isso, presume pesquisa e mais tempo para ser elaborado. A polifonia. Na reportagem, a voz do autor é apresentada em um conjunto com outros, sejam entrevistados, testemunhas, especialistas, documentos reunidos, entre outros. Por esse motivo, também diz-se que a reportagem utiliza tanto linguagem direta quanto linguagem indireta. Então, você vai trabalhar com testemunhas, com alguns especialistas sobre aquilo que você vai falar, vai reunir documentos. Então, é por isso que é trabalhado a polifonia. Aí nós temos aqui, né, o símbolo da reportagem, que é o microfone, né, do repórter, que anda sempre com ele atrás de notícias para fazer a reportagem. Aí, passos para fazer uma reportagem. Os fatos devem ser expostos com rigor e objetividade, sem que haja opiniões pessoais sobre eles. Devem-se relatar os fatos com clareza, só pode-se escrever claramente sobre assuntos que se conhecem com profundidade, portanto, em toda reportagem é imprescindível a documentação prévia. Quando você for fazer reportagem sobre um determinado tema, você tem que primeiro se informar sobre aquilo tudo, ter documentos que comprovem o que você está falando. É necessário utilizar uma linguagem precisa, com palavras apropriadas e de uso comum. Porém, quando o tema necessitar, convém utilizar jargões técnicos. Por exemplo, em uma reportagem sobre astronauta, deve-se usar termos como órbita ou cabine pressurizadas. Então, dependendo da reportagem sobre o que você vai tratar, você pode trabalhar jargões que sejam técnicos, não é gírias, é palavras que sejam do conteúdo do contexto daquela reportagem. O ponto de vista deve ser original em seu enfoque. O jornalista levará a seus leitores de um novo modo de ver as coisas. Será capaz de revelar novos ou desconhecidos aspectos sobre o assunto. E é conveniente que o texto tenha um começo atrativo e um desenvolvimento interessante. Então, se você quer fazer uma reportagem, você deve seguir esses passos para uma reportagem. Então, o que nós podemos ver sobre reportagem foi isso. Espero que você faça um bom trabalho.